Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar procedimento, né, às configurações aqui do nosso Samba, tá? E vamos continuar aqui fazendo algumas coisas que se fazem necessário. Então na última aula a gente parou aqui na configuração do Samba DDC, né? Então a gente tinha finalizado com ele dessa maneira. A gente deu um sudo systemctl status samba-ad-dc. Então a gente viu que estava rodando, tudo funcional. E aí a gente vai passar para novas configurações, tá? Para sair aqui desse ativo, a gente só dá um Ctrl C aqui, ele sai aqui desse status. Vou limpar aqui a tela. E o que é que a gente vai fazer? Bem, o AD do Samba, né, o Active Directory, ele necessita de algumas configurações e de alguns protocolos. Então o que é que vai ser feito? Para que eu consiga comunicar essas duas máquinas com o meu servidor, há uma dependência de um protocolo que a gente chama ele de Kerberos, né, que faz com que, né, os horários do AD eles sejam sincronizados. Então esse Kerberos ele se faz necessário aqui no servidor AD para que a gente consiga, né, estar comunicando as máquinas. Então, para garantir, né, essa sincronização de tempo de maneira adequada, a gente tem que configurar, né, um servidor NTP, ou seja, NTP vem de Network Time Protocol, o protocolo de tempo de rede, e a gente tem que configurar isso no Samba. Então, quais benefícios pode trazer, tá? Isso pode incluir, né, dentro do AD aqui, uma prevenção a ataque de repetição, como também a resolver problemas ali com relação à replicação de AD, tá? Então como é que a gente faz isso? Então primeiro a gente vai ter que alterar algumas permissões de uns arquivos que já são criados junto daquelas bibliotecas que a gente já fez a instalação na última aula. Então vamos lá. Então antes de qualquer coisa, sudo apt-get update para a gente atualizar todos os repositórios, tá? Caso tenha alguma coisa aí para ser instalada, ele já instala para a gente. Esperar ele terminar de fazer esse download. Pronto, terminou, só limpar a tela. E a gente vai começar com os comandos, tá? Muita atenção aqui para não se perder. Então a gente vai dar um sudo show, ou seja, chown root underline, né? E o arquivo de configuração que a gente vai estar alterando, que é underline chrony espaço o local onde ele está, /var /tmp, ou melhor, /lib /samba. E aí a gente vai configurar o protocolo do NTP underline sign, tá? Feito isso aqui, eu vou dar um enter. Na sequência, eu vou alterar a permissão. Como é que eu faço isso? Sudo chmod. Vou dar a permissão total para o dono do arquivo. E permissão 5, ou seja, só leitura e execução para o grupo. E para os demais, vou dar permissão de nada. Para o quê? Para o seguinte diretório. /var /lib /samba /ntp sign. Certo? Feito isso, eu vou dar um enter. Bom, agora, né, alteradas essas permissões, eu vou alterar o arquivo configuração para inserir os dados do meu servidor. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou acessar o arquivo através do sudo, só limpar a tela aqui para a gente se perder, tá? Sudo nano /etc /chrony, ou seja, chrony, e o chrony-conf, tá? .conf. Vou dar um enter. Aqui vai ter uma série de configurações e aí ao final, né, a gente vai descer até o fim desse arquivo e adicionar as seguintes linhas, né? O bytecmd address, tá? Que é o nosso servidor DNS. Então bind cmd address, ou seja, bind cmd a 2ds re 2s, tá? Espaço o IP do nosso servidor, que é 192.168.10.2. Na sequência, eu vou permitir todo mundo dessa rede. Então, permitir
92.68.10.0, a rede 0 que a gente vai estar trabalhando, e uma máscara aqui, barra 24. E na sequência eu vou colocar essa linha, tá? Que é o NTP Sign, assinatura, socket. Então NTP Sign, SIGND, socket, espaço, barra var, barra lib, barra samba, barra NTP, underline, sign, ou seja, SIGND. Feito isso, gente, eu posso salvar o arquivo, né? Eu dou um Ctrl X aqui, opa, e pressiono sim. Então eu confirmo essas configurações e aí vou reiniciar esse serviço do cron. Então sudo systemctl restart cronid. Tá. Se tudo der certo, ele não vai apresentar um erro. Se der alguma coisa errada, ele vai apresentar um erro aqui. Então tudo ok com o arquivo de configuração, ele funcionou perfeitamente. Se apareceu erro para vocês, alguma coisa foi configurada errada lá no arquivo de configuração, vocês voltam lá e confere novamente, tá? Então feito isso, agora eu vou verificar o status, né? A mesma coisa, sudo systemctl status cronid. Então tá aqui, tá ativo e tá rodando. Beleza? Agora eu vou estar trabalhando agora no meu Samba, né? No Active Directory do Samba. Dou um Ctrl C para sair, vou limpar aqui a minha tela e vou verificar o host, né, do meu Samba. Quem é? Host -t A maiúsculo Samba, ou seja, Samba é o meu domínio, tá? Que eu defini como Samba. Se você definiu com outro nome aí, fica a critério de vocês. Samba.local, né? Ele vai retornar aqui os 3 IPs que estão respondendo, justamente as 3 interfaces que foram configuradas já no meu VirtualBox, ou seja, aqui eu tenho uma interface interna para a minha rede que vai estar se comunicando com um cliente Windows e um cliente Ubuntu. Eu tenho uma interface do NAT, que eu vou receber esses IPs aqui através do meu computador, né? E outra interface que a gente tinha configurado na última aula, que é para poder se comunicar somente, né, fazer um acesso SSH somente aqui a esse computador diretamente, né, do nosso Windows, tá? Então por isso que ele está aparecendo 3 interfaces. Então quem não fez essa parte aqui da configuração de um outro host para acessar o nosso Ubuntu, então só vai aparecer 2 interfaces, ou seja, só vai aparecer a interface do NAT, tá? E a interface de rede interna. Essa outra aqui foi a última que a gente configurou. Então se você não configurou isso aqui, não vai aparecer essa, tá? Que era somente para a gente fazer os comandos através do nosso próprio Windows, tá? Sem ser necessário entrar na VM, fazer um acesso via SSH. Então feito isso, né, verifiquei aqui do meu Samba, vamos ver aqui através também do nome completo, que aí a gente utiliza aquele dc, né, .samba.local, a gente dá um Enter, também tá tudo ok aí, tá tudo funcionando, e a gente pode ir para a próxima etapa, que é verificar, né, os registros do serviço Kerberos e se do LDAP também estão apontando para o FQDN do nosso servidor. Então como é que a gente faz isso? Tá? Então vamos lá, vamos utilizar o host -t srv underline Kerberos ponto underline udp ponto samba ponto local, tá? Vamos dar um enter. Então tá ok. E vamos dar aqui também a mesma coisa, né, para fazer a configuração da LDAP. Então host -t srv underline LDAP ponto underline tcp ponto samba ponto local. Dá um enter aqui. Então ok, né, tá salvo. A gente vai verificar aqui os recursos padrões, né, que vão estar disponíveis no nosso Samba. Então como é que a gente faz isso, gente? É utilizando o seguinte comando. Vou até limpar aqui para vocês, né, dar um clear. Então smb client -l maiúsculo samba ponto local -n maiúsculo. Então aqui ele vai mostrar os nossos usuários aqui que estão no nosso Samba. Beleza?
A gente pode verificar a autenticidade, né, do usuário que a gente vai verificar agora, né, do Kerberos. Então, para verificar isso aí, a gente vai utilizar o k init, né, o k de Kerberos, init, administrator, o mesmo que é utilizado no Windows, vocês vão ver mais na frente. Administrator, muito cuidado, senão não vai funcionar. @samba.local. Vou dar um enter e digitar a senha do meu servidor. Então dou um enter aqui, ele mostra que minha senha vai expirar em 35 dias, beleza? E aqui eu vou dar um klist para listar os meus usuários. Então ele mostra aqui, né, o meu serviço principal aqui no Samba local, @samba local. Bom, feito isso, agora eu vou fazer o login no meu servidor, tá? Através do SMB. Então como é que eu faço isso? Sudo smb client // localhost /net logon -u, e aqui meu usuário entre aspas simples, que é administrator, certo? Dou um enter e coloco a minha senha do servidor aqui. Então ele entrou aqui e a gente consegue, né, acessar agora o SMB. Então a gente pode alterar a senha do usuário administrador. Então para alterar a senha do usuário administrador a gente vai utilizar o sudo samba-tool, as ferramentas do Samba, né, samba-tool, user set password e o nome do usuário, que é o administrator. Dar um enter eu posso mudar, né? Acabou ele não encontrando. Set password sudo samba tools user set password administrator. Opa, tá, tem que sair aqui do SMB, tá? Então aqui eu posso colocar a senha. Opa, ele já foi agora para logado novamente. Tem que dar aqui fora do SMB. Então sudo samba-tool user set password e o nome do usuário, administrator. Agora eu posso colocar a nova senha. Ok? E aqui eu posso estar alterando a senha. Bom, posso verificar a integridade, né, desse arquivo de configuração do Samba. Então, para fazer isso, eu dou somente um teste parm. Ele vai mostrar, né, se o arquivo está ok. Então, ele vai mostrar tudo aqui. Tem várias outras configurações que a gente pode estar fazendo também. Verificar o funcionamento do domínio. Então, como é que a gente faz isso? É sudo samba to domain level show. Então, ele vai estar mostrando aqui que o nosso domínio está funcionando, né, com o domínio desse samba e o domínio local. A gente pode criar um usuário no Samba, tá? Então, note que toda vida que eu vou alterar alguma coisa no Samba, eu utilizo as ferramentas do Samba. Então, sudo samba tool, e aqui se eu vou criar um usuário, user create, e coloco o nome do novo usuário. Vou colocar aqui, por exemplo, um usuário chamado Paulo. Então vou digitar uma senha para Paulo, né, repetir a senha. Então ele criou o usuário Paulo. Então posso ver a lista dos usuários. Como é que eu vejo a lista? Sudo samba tool user list. Então eu listo aqui todos os usuários. Então, o usuário do Kerberos, do administrador, o guest e o usuário que eu acabei de criar aqui, que foi o Paulo, tá? Então, para excluir o usuário, também da mesma forma, né? A gente vai utilizar um sudo samba tool user delete e o nome do usuário. No meu caso aqui, a gente pode estar deletando o Paulo, tá? O usuário Paulo foi deletado. Se a gente listar aqui novamente, ó, o Paulo
né? O usuário Paulo não existe mais, tá? A gente também pode fazer outras coisas, como por exemplo, listar os computadores. Então, sudo samba-list, ou melhor, samba-tool, computer list. Então, somente tem o DC, né, cadastrado, não tem outro computador. Para remover, a gente pode fazer a mesma coisa. Não vamos remover o DC em nome de Jesus, não faça isso, tá, gente? Só para mostrar que é possível também remover samba-tool, computer delete e o nome, né? Nome do computador, tá? Não vamos fazer isso aqui, mas você pode deletar assim também os computadores. Como também criar os grupos, tá? Deixa eu só criar novamente o meu usuário, Paulo. Tá? Ou seja, Paulo foi criado. Agora também eu posso estar criando grupos. Como é que eu crio grupos? Sudo samba-tools group add o nome do grupo. Posso colocar um nome qualquer, sei lá, ifrn. Dou enter, ele mostra o grupo. Posso listar o nome dos grupos, ou seja, posso tanto listar como adicionar membros. Para listar, sudo samba-tool group list, tá? Então ele vai mostrar aqui vários grupos que são criados, normalmente já são alguns utilizados pelo próprio Samba, né? E aqui a gente tem o nosso grupo que criou, né? O ifrn. A gente pode também remover esses grupos, tá? Como também atribuir membros a esses grupos. Então, e também, né, listar os membros que estão nesse grupo, por exemplo, Samba tool group list members. Aí colocar entre aspas simples aqui o nome do grupo. Por exemplo, a gente criou o ifrn, vou dar um enter, tá? No ifrn aqui não tem ninguém, porque a gente não adicionou nem o usuário a esse grupo. Então como é que a gente adiciona? Sudo samba-tool group add members, nome do grupo e o nome do usuário. Que é o nome do grupo? O nome do grupo aqui é ifrn e o nome do usuário Paulo. Vou dar um enter, né? Eu adicionei o usuário Paulo aqui para o grupo ifrn. E como é que eu verifico isso aqui novamente? Então, sudo samba-tool group list members. E o nome do grupo aqui que é ifrn. Então aqui ele vai mostrar que agora ele tem um usuário, tá? Não tinha ninguém e agora tem o Paulo. E aí também eu posso eliminar o usuário desse grupo. Como é que eu faço isso? Sudo samba-tool group remove members, remove membro, o nome do grupo que é o ifrn, espaço o usuário que é o Paulo. Então vou dar um enter aqui, Paulo foi removido. Então se eu normalmente for listar os membros aqui do ifrn, dá um enter, Paulo saiu, Paulo não existe mais lá. Bom, gente, acredito que a gente avançou em muita coisa por aqui, mas ainda falta o principal, né, que é a gente atrelar um grupo de usuário, ou melhor, atrelar um computador, né, ao nosso AD, que ainda não foi feito. Então a gente vai lá no Windows, tá? A gente tem que verificar primeiro se ele está enxergando o nosso domínio. Então cmd, a gente pode dar um ping 192.168.10.2. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou pingando aqui dessa máquina, né, o cliente Windows, para o meu Ubuntu, onde tem o Samba. Feito isso, eu também preciso verificar se o samba.local está resolvendo. Então tem que ser o ping, né, samba.local. E aqui, ó, ele não acabou continuando dando ping. Então o que é que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui nas configurações de rede, abrir configurações de rede internet. Vamos vir aqui em Ethernet, né, e alterar a opção de adaptador. Feito isso, botão direito do mouse, propriedades, em cima do Ethernet, aqui IP, o protocolo IP versão 4, clicar aqui novamente em propriedades,
e vamos inserir aqui como o DNS, né, que a gente deveria ter colocado, que é 192.68.10.2, ou seja, o IP aqui, né, da minha máquina Samba, 192.68.10.2, porque é ela que vai resolver os nomes dessa galera que vai estar se conectando a ele, né, como também prover a internet. E como não tem nenhum roteador nesse meio, o próprio gateway dessa rede, dessa galera que vai estar aqui, vai ser o próprio Samba. Então a gente precisa, né, não se faz necessário, mas também é interessante a gente fazer isso aqui. Então coloca aqui, ó, 192.68.10.2, tá? Vou dar um OK. Vou fechar aqui, ó. Opa, ele já encontrou a rede. Vou fazer o mesmo teste, dar um ping samba.local. Então aqui, né, ele já conseguiu pingar, já conseguiu resolver, né, o nome do meu samba local. Bom, gente, tem umas coisas que são legais de a gente fazer, principalmente para manter uma boa organização. Então, uma das primeiras dela seria alterar o nome desse computador, né? Que é alterar, ou melhor, deixa eu digitar grupo de trabalho, que vem aqui alterar o nome do grupo de trabalho. E aí a gente pode alterar primeiro o nome do computador. O nome do computador tá esse aqui, ó, gigantesco, desktop L82DR. Então vamos colocar aqui algum nome aqui, sei lá, cliente-Windows. Vou dar um enter. Ele vai alterar o nome desse computador, vai pedir para reiniciar. Ok. Vamos fechar aqui e reiniciar agora o computador para que ele pegue o nome, para ficar um nome mais viável, né? E, assim, mais configurável, a gente entender quem é. Tá? Então eu coloquei aqui Windows cliente, ou foi cliente-Windows. E aí vocês podem estar escolhendo algum nome para esse de vocês. Vocês vão entender mais na frente para a questão de organização. Quando eu listar os computadores lá, ele listar para mim com o nome que eu consigo entender, e não esse W alguma coisa, tá? Fazer pelo menos uma referência a onde esse computador tá. Então só aguardar esse abençoado aqui reiniciar. Se ele não travou. Ok, iniciou aqui. Vamos ver agora se ele pegou o nome, tá? Eu vou ter que fazer de novo porque ele deu aquela travada. Pronto, somente agora ele está carregando e não quer carregar nada. Terá nome do grupo de trabalho. Então terá aqui, tá? Ele mudou o nome aqui, já está com cliente Windows. E agora a gente vai ingressar no nosso domínio, né? Quem é o nosso domínio? Que a gente já utilizou aqui nas aulas, que é justamente o domínio que a gente configurou. Então que a gente já configurou, samba.local. Vou dar um enter, tá? Ele vai pedir as credenciais. As credenciais as que são utilizadas lá: administrator e a senha do nosso servidor Samba, tá? Vou dar um enter, né? Ele vai tentar entrar no domínio. Então ele já entrou no domínio aqui, né, ao Samba, dá um OK. Ele vai reiniciar a máquina novamente. Vou fechar aqui e mandar ele reiniciar agora. E quando ele reiniciar, né, a gente já consegue fazer acesso com as credenciais do nosso domínio. Então, por exemplo, aqui, né, se a gente criou o usuário, se a gente criou o usuário Paulo, Samba Tools, deixa eu só voltar aqui, user list. Então ele está mostrando aqui os usuários. Então meu usuário aqui pode ser Paulo, então eu posso fazer login
lá no na minha máquina Windows com o usuário Paulo. Então vamos vir aqui no Windows. Opa, não vou colocar a senha, né? Vou colocar aqui como outro usuário. E aí vou entrar no domínio do Samba, que seria o que? Samba.local /, e o nome do meu usuário, Paulo. Então eu vou colocar aqui a senha que eu criei para Paulo. Ver se eu coloquei a senha correta. Se tudo estiver correto, ele vai acessar o usuário que eu criei lá para Paulo, lá no meu Samba. E aqui de fato a gente conseguiu, né, ingressar uma máquina Windows em um domínio aí do Samba, tá, gente? Então a gente realizou a configuração e já atrelou a primeira máquina ao nosso Samba. Só esperar ela terminar de configurar a parte do Windows. Isso pode levar algum tempo, realmente leva mesmo. Mas eu creio que por aqui a gente concluiu mais essa aula, né? Aqui só vai aparecer mesmo o Windows sendo acessado. Tá? Só relembrando, a gente precisa colocar o domínio que a gente está fazendo acesso, que é o samba.local, e colocar a contrabarra e o nome do usuário que a gente criou. No meu caso aqui eu criei o usuário Paulo. Se você criar outro usuário aí, tá? Alguém pode criar o usuário, o próprio usuário Samba, né? Vai acessar com Samba e a senha que você criou lá dentro do servidor Samba, tá? Lá dentro do Ubuntu com o Samba instalado. Beleza, gente? Então a gente fica por aqui, tá? Que vai demorar um tempinho, mas por aqui a gente já encerra essa atividade. Ó, já acessou aqui, tá? Então já tá com o usuário aqui, ó, Paulo, mas esse Paulo aqui tá acessando através do Samba. Beleza, galera? Valeu, tchau, tchau, até a próxima aula.